eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que Gideão não sabia. Nesse momento que ele é chamado por Deus, coisas que Gideão não sabia. Por exemplo, primeira coisa, ele não sabia a causa do sofrimento do povo. Eles estão sofrendo já há 7 anos, não trabalham, mas têm medo até de trabalhar, têm medo até de sair da caverna. Né? Muita gente mora em UR, alguma coisa, e fala, pô, não está legalzinho aqui, né? Mas imagine você viver a situação. Lugares altos, longe das águas, lugar onde não dá para se plantar. 7 anos. A vida de uma criança. Você, se nascesse uma criança nessa época e vivesse 7 anos, você desejaria dar essa qualidade, esse estilo de vida, né? Já pensou? Os nossos sonhos são diferentes. A gente sempre quer dar um lugar confortável, bonitinho, não seja frio, não seja calor, que tenha acesso a comida fácil. Nós, como pais, muitas vezes nós retemos algumas coisas para nós, mas a gente dá muito mais para os filhos. Algumas vezes, não sei se isso ajuda ou prejudica, né? Prejudica, né? Mas Gideão não sabia. Eles estavam sofrendo, mas por que nós estávamos sofrendo? Não sabia. Então, culpava o inimigo. Essa desgraça desse povo. Mas era o próprio Deus que tinha trazido esse povo para trabalhar. Eles, ao mesmo tempo, cultivavam a adoração a esses deuses, estão sofrendo, Deus usou isso para eles voltarem para Deus, eles não estão percebendo o porquê estão sofrendo. Segunda coisa que Gideão e o povo não sabia é que o Senhor é imutável. Algumas vezes a gente fala, não tem problema isso, porque isso aí era coisa lá do passado. Deus é imutável. Se Ele é santo desde o princípio, Ele vai ser em toda a eternidade. Tem alguns atributos que Deus não vai mudar em nada a pessoa de Deus. Ele é eterno, onipresente, onipotente, onisciente, a justiça dele não muda, o amor dele não muda. Muda é o nosso conhecimento sobre esses atributos. Então, coisas que você imaginava um dia, talvez por causa da sua intimidade com Deus, vai mudar, mas a pessoa de Deus não. Aí você fica assustado. Mas Deus era sempre desse jeito? E eu não sabia. Gideão também não sabia que o Senhor não abandona o seu povo. Algumas vezes nós pensamos. E o povo pensou. Gideão chegou para essa era a mentalidade do povo, quando na conversa que ele teve com Deus, ele falou assim, Senhor, aonde estão as suas maravilhas? Aonde estão aquelas histórias que os nossos pais contaram? Então Gideão, nesse bate-papo com Deus, ele joga que se eles estão sofrendo, a culpa é de quem então? Do povo, de Deus. Primeiro que Deus permitiu, e segundo que já faz 7 anos que Deus não vem e não liberta eles. Gideão não sabia que o livramento vem de Deus, o verdadeiro livramento, não um anestésico, não um placebo, mas o verdadeiro livramento vem do Senhor. E por isso que a primeira coisa que Deus faz para Gideão fazer, o que era? Não era juntar um exército, era limpar o seu quintal. Remover aquilo que estava intruso na nação de Israel, não pertencia à nação de Israel. Quinto, Gideão demonstra que não sabia que Deus não depende de recursos humanos. Deus não depende de recursos humanos, nem recursos materiais. Ele usa pessoas, ele usa coisas, usa dinheiro, mas ele está muito acima. E muitas vezes, e é o que nós vamos aprender hoje, Deus usa poucas coisas fracas, para que as pessoas reconheçam que Ele é a única fonte de livramento. Sexto, Gideão demonstra que não sabia que Deus não depende. Alguma coisa que eu fiz errado aqui. Que Deus não depende da grande capacidade, do grande número de pessoas.
Gideão também não sabia que era o Senhor que falava com ele. Deus veio falar com ele, olha que privilégio. Deus tinha já dado as Escrituras por Moisés, mas a situação era tão grave que houve uma teofania, Deus se manifestou para Gideão, porque não há, nem o profeta veio, trouxe o recado, mas não causou nenhuma mudança no povo. Então, o próprio Deus, quando está tudo já a se perder, o próprio Deus vem trabalhar, discipular, treinar, mudar a mente, fortalecer para que Gideão possa, então, libertar o povo. E Gideão não reconheceu que era Deus que falava com ele. Tem alguns homens na Bíblia que eles tinham uma intimidade com Deus e, na hora que Deus se manifestou, eles já ficavam apavorados. Deus, eu não posso estar aqui, o Senhor é santo, eu sou uma pessoa pecadora. Foi assim com Isaías, foi assim com Daniel, e foi assim com Pedro, que num determinado momento, na pesca maravilhosa, ele percebeu que Jesus não era somente um rabino, um profeta, mas ali ele estava diante do próprio Deus. Então ele falou: Senhor, se afasta. É interessante, a concepção de uma pessoa, quando tem um contato com Deus, é uma compreensão da sua fragilidade diante dessa maravilhosa graça de Deus. E Gideão está ali batendo papo, pedindo, exigindo, numa boa, até colocando Deus na parede. Se o Senhor é Deus, então, por que a gente está passando por isso? Onde estão as suas maravilhas? Gideão demonstra que não sabia que o Senhor cumpre a sua palavra. Deuteronômio 28 falava como que seria o relacionamento do povo. Se eles obedecessem, maravilhas iam acontecer. Se desobedecessem, ia acontecer a disciplina de Deus. Gideão também não sabia que o povo facilmente rouba a glória de Deus. Muitas vezes até fazemos eventos e coisas com a ideia, vamos fazer isso para glorificar a Deus, mas fazemos de uma tal jeito, de uma tal performance, que o que queremos é que atrair a glória para nós. E aí no capítulo 8, versículo 27, da próxima semana, nós vamos ver que Gideão não sabia que o povo facilmente cai na idolatria. Capítulo 8 é um dos capítulos mais tristes, porque de tanto treinamento, tanta experiência, tanta comunhão que Deus usou Gideão, fez com Gideão, libertou o povo de uma forma assim absurda, inimaginável. Após essa libertação fantástica, incrível, o povo voltou para a idolatria. Tanto para a idolatria, chamando a glória para si, como para adorando outros deuses. Essa é a coisa mais triste, né? Quando o remorso leva a pessoa, vira a pessoa para Deus, ela espera a bênção, depois dessa bênção, a pessoa vira-se para o seu próprio caminho que caminhava anteriormente. Isso é triste. Agora, Deus não cai nessas armadilhas, Ele sabe isso. Ele sabe. E Ele quer nos ensinar. Hoje, em Juízes 7, de 1 a 14, o texto que a gente leu, nós vamos ver a preparação para a vitória. Deus, então, agora preparando Gideão para ter uma vitória contra os amalequitas e os midianitas. E essa preparação da vitória, foi exigido de Gideão ele entender que somente Deus é a fonte da libertação. Então, ao se preparar para a guerra, para a vitória, Gideão precisava entender que Deus é a única fonte, somente Deus é a única fonte de libertação. Somente Deus é a única, né? Somente e única, uma redundância aqui, né? Não está na frase, mas eu coloquei agora. Então, é somente Deus ou Deus é o único, é a única fonte de libertação. Se Ele é a única fonte de libertação, todo o crédito depois da libertação deve ser dado a quem? Somente a Deus. E é isso que a gente vai perceber nesse texto. Versículo 1 até o versículo 2. Primeira coisa que Deus vem. Gideão, então, ele era uma pessoa que, depois de ter derrubado
Primeiro, quando ele vai derrubar o altar de Baal, já tem 10 homens com ele. Então ele conseguiu, 10 amigos ali à noite, de fazer um golpe de estado espiritual. Ir à noite ali no quintal da casa do seu pai, destruir o poste ídolo da deusa Azerá e o pináculo ali de Baal, e fizeram isso e sacrificaram o boi que o seu pai tinha. Era muito precioso, num momento assim de pobreza, ter um boi ali, tanto para trabalho como depois para se alimentar, era algo muito valioso. E ele sacrificou, não dá mais para se aproveitar daquele animal. E depois de manhã, então, quem que fez isso? E aí o pai de Gideão, que devia estar irado, defende Gideão e mudar até o nome de Gideão, de jogar ele para Jerubbaal. E o texto começa dizendo assim: então Jerubbaal, aí ele fala, isto é, Gideão. Agora o cara já está sendo chamado de Jerubbaal, e isso, espalhou. Alguém que lutou com Baal. Isso segue em frente, vai com uma onda assim, espalhando e chegando em todos os povos lá. Um cara lutou com Baal, destruiu e sacrificou no lugar de Deus. Em vez da nação de Israel vibrar, puxa, até que enfim alguém está fazendo uma revolução, um reacionarismo contra essa imposição dessa idolatria. Não, eles queriam matar Gideão. Então Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava. Então ele juntou um grupo grande, nós vamos ver quantas pessoas, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Então Gideão, de madrugada, reuniu os homens que estavam com ele, e foram assim num certo lugar meio alto, mais para o sul, e os amalequitas e midianitas estavam prontos para a guerra. Então vamos guerrear. Agora, tanto sabia que Gideão estava arregimentando homens para a guerra, então o povo estava lá, já estavam lá, e esse povo era meio nômade, é meio preguiçoso, eles não querem trabalhar muito com montanhas, eles ficam nos vales, onde tem mais água, tem mais, a plantação é melhor, então eles se juntaram no vale. As guerras geralmente elas sempre são nos vales, é um lugar mais plano, eles tinham camelos, então é para lá que a gente vai. Então eles estavam lá, mais no norte, a 6,5 km de distância, vem Gideão e fica meio no monte, ao redor. Os povos, esses soldados que se propuseram, esses homens que se aceitaram a ideia de participar dessa luta, vieram de norte, sul, leste e oeste e se juntaram ali ao redor ali do monte Moré. E Gideão ficou, mesmo que seja no alto, ele ficou perto de uma fonte chamada Arode. O Senhor disse a Gideão, então de madrugada, à noite, não tem iluminação, ninguém tem lanterna, só tem umas tochinhas tal lá, mas se juntaram aquele grupo ali. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você. Gideão se esforçou, mandou, convença o pessoal, vamos vir para a guerra, chama o pessoal, a gente vai lutar. E aí, de repente, quando Gideão chega com um grupo que era grande, não era tão pequeno, não. Deixa eu dar um spoiler aqui. O exército dos midianitas era 135 mil. O quanto Gideão consegue reunir é 32 mil. E Gideão chegou assim um pouco frustrado, mas talvez um pouco contente. Puxa, Gideão, o pessoal está vindo aqui de longe e se dispor a guerrear do meu lado, 32 mil. Então, mesmo que a gente vá para a guerra e morra, eu vou morrer feliz, porque eu consegui levar um grupo legal, bom. E quando chego ali diante de Deus, Deus fala assim, é demais, muita gente. 135 mil. Eu lutei para ter 32 mil pessoas, a gente vai ver aqui. E o Senhor está dizendo que é demais? Olha só por que é isso. É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Quer dizer, tem muita gente aí, Gideão, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Precisa ser menos. Se você vai jogar
uma Copa do Mundo. Por exemplo, o Brasil feminino, esse dia, na última Copa aí, eu não sei se empatou com a Jamaica, e por isso foi desclassificada. Mas a ideia é que o feminino do Brasil ia chegar lá e ganhar facilmente da Jamaica. E se classificar. Ganhou o primeiro jogo fantasticamente. Agora, são 11 contra 11. Então, depende da estratégia ali. O técnico da Jamaica travou o jogo do Brasil. Mas é 11 contra 11. Hoje nós podemos ter um exército com poucas pessoas que derrotem um país. Se esse país não tem tecnologia, não tem avião, não tem míssil, não tem... fica complicado. Um país rico hoje destrói o outro só apertando o botão. Mas naquela época era mano a mano, não tinha a tecnologia. Nós tivemos uma batalha de Císera, lá na época de Débora, que o cara tinha carros, então ele levava, tipo biga, assim, levava 2, 3 soldados rapidamente. E aí Deus deu a vitória para Baraque, junto com Débora, montando uma estratégia, levando os carros lá para uma região e, de repente, choveu em outro lugar, veio, invadiu, a água deu enchente ali, e aí carro não serve para nada, só atrapalha. E eles, com uma armadura mais pesada, perderam a guerra e o comandante fugiu com o rabinho entre as pernas. E aqui, a primeira conversa que Deus fala, Gideão, tem muita gente, cara. Eu vou entregar os midianitas nas suas mãos, mas tem muita gente, não quero tanta gente assim. Por que Deus não queria? Olha, já era 135 com 32 mil, já é uma covardia. Já é impossível mano a mano. Então Deus fala, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas em sua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Essa é a razão. Quem que está querendo ser glorificado aqui? É o próprio Deus. Mas porque ele é chato? Não, porque quando o homem, usado por Deus, capacitado por Deus, e faz a obra de Deus, o serviço de Deus, que é algo, estranho, é diferente, os resultados são diferentes, e der resultado, por causa dos seus artifícios, seus recursos, do poderio militar, da quantidade de pessoas, a tendência natural do nosso coração é chamar a glória para nós. E quando chamamos a glória para nós, vem a ideia de que nós somos poderosos, usamos a nossa natureza pecaminosa para submeter pessoas, então aí entramos num caminho de decadência que já deixaremos de ser bênção para as outras pessoas, em vez de desfrutar das bênçãos que vêm de Deus. Então seria um grande perigo aqui, por causa do tipo de libertação, se aquele povo tivesse uma vitória e eles falaram, olha, foi lógico, era 4 contra 1 e nós vencemos. A nação de Israel tem muitas histórias assim fantásticas, de lutarem, guerrearem e vencerem. E muitas dessas batalhas, dessas guerras, a nação de Israel, e não somente a humanidade, mas a nação de Israel, atribui a eles. Poucas pessoas entendem que aquilo só seria possível pelas mãos de Deus. Então, o fato de Deus dizer aqui para Gideão, é demais o povo, era por causa disso, que eles poderiam chegar, a minha mão me livrou. Esse é um caminho da destruição, quando o nosso coração se orgulha e se coloca no lugar de Deus, chama a glória para si. Eu trouxe um mapinha aqui, rapidinho, ali aquele azulzinho, ali é o Mar da Galileia. Não sei se vocês estão vendo ali linhas vermelhas, começa lá do Mediterrâneo, vem aqui um pouco para baixo. Isso daqui se chama o Vale de Jezreel, é onde terá a guerra do Armagedon, onde todas as nações vão querer destruir a nação de Israel, e aí a morte de milhares de soldados acontecerá aqui, a guerra de Deus no Vale do Armagedon, Vale de Jezreel. Então, ali o Monte Moré,
os midianitas estavam um pouco ao norte, e aí o povo de Israel estava um pouco ao sul. Então, estavam nos montes, ali num vale, perto dessa região. Só mais ou menos a gente ter uma ideia de onde que era. O que a gente percebeu aqui, que Deus está falando com Gideão, é que a batalha de Gideão, os números, eles são confrontadores. 132 mil com 32 mil. 135 mil com 32 mil. No mano a mano, isso seria impossível de ser vencido. Isso é desumano. Hoje, como que eu falei, é possível uma nação derrotar uma nação muito maior usando tecnologias. O cara fica apertando botão, programa de computador, drones, aviões que não são pilotados por pessoas. Então, não precisa ter os kamikazes como existia antigamente. Hoje é fácil. É só dinheiro. Mas aqui Deus, o que Ele está querendo ensinar para Gideão, é que Ele está querendo mostrar que o campo de batalha não seria o Vale de Jezreel. O campo de batalha seria num lugar muito mais alto, aonde Deus habita, segundo a mentalidade de Deus. É o princípio da águia e da serpente. Não sei se vocês já ouviram essa história. A águia nunca vai guerrear, nunca vai lutar, brigar com uma serpente, uma cobra, no chão. Ela perde. A serpente é muito rápida. O que a águia faz? Ela pega a serpente e leva para o seu lugar. Só o fato de quanto mais ela subir, mais a pressão atmosférica vai deixar a serpente sem agilidade, sem força, e ela não tem patas, ela não tem asas, não tem nada, então ela está sujeita às garras da águia. E aí a águia ganha facilmente a batalha. O que Deus está querendo ensinar para Gideão? Gideão, eu vou te usar, mas eu vou trazer para o campo de batalha espiritual, aonde eu sou todo soberano, aonde ninguém consegue me derrotar. Agora, esse plano de batalha vai estar lá embaixo, vai ser realizado lá embaixo. E é incrível o que vai acontecer. É incrível. Nós não vamos tratar da batalha hoje, mas estamos tratando simplesmente da ideia que Deus está fazendo com que Gideão saia, a mente dele saia. Olha, o campo de batalha não é aqui, Gideão. O campo de batalha é a minha sabedoria, a minha inteligência. Sou eu. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Então, me siga. Então, quando Gideão talvez ouviu essa palavra de Deus falando, é demais, tem muita gente. O que o senhor quer então? Eu quero que seja do meu jeito. E aí é que vai acontecer o texto. Olha só como Deus vai fazer. Portanto, Deus falando para Gideão, anuncie ao povo, esse grupelho aí, esse exército, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Tem 32. Quem estiver aí no meio, que estiver com medo, estiver com um temor, estiver assustado, né? Imagine 32 pessoas assim, volte para casa. Não houve bronca de Deus, não era vergonha. Só que quando você trabalha com um grupo de pessoas que são assustadas, medrosas, até aqueles que são corajosos vão ser atrapalhados. Então Deus trabalha aqui, olha, volta para casa. Sabe? É melhor. E aí Gideão falou, se vieram 32, deve ser uns 5, 6 pessoas vão voltar para casa. Mas olha só, então 22 mil homens voltaram. Dos 32, 22 mil. Sobrou quanto? 10 mil só. Deus, imagine Gideão. Não dá nem para tentar entender o que Gideão está sentindo aqui. Mas Deus está trabalhando com Gideão. Gideão, não vamos trabalhar na numeração aqui.
vão trabalhar, vocês vão trabalhar comigo, eu que vou lutar com vocês. Então a glória vai ser minha. Fica frio, fica tranquilo. Então, já aqui Gideão já era 31% somente do exército, daquelas pessoas que ele conseguiu trazer. E Deus fala, não, tem muita gente. É só 10 mil que eu quero trabalhar. Mas ainda assim, Deus vai ensinar para Gideão que nas batalhas, para haver libertação, tem que ser a maneira de Deus. Algumas vezes a gente está em sofrimento e a gente quer a libertação, a gente clama por libertação. Algumas vezes é por remorso, mas algumas vezes é arrependimento mesmo. Nós estamos arrependidos, nós confessamos nosso pecado, estamos dispostos a atender a Deus, obedecer a Deus, mas mesmo assim nós queremos negociar e queremos que a maneira da libertação acontecer seja do nosso jeito. Porque a gente acha que a maneira de Deus não tem lógica. Talvez Deus está muito tempo longe da terra e Ele não entende a tecnologia hoje, a mudança cultural. Então eu entendo um pouquinho melhor como as coisas funcionam. E aí eu imponho para Deus as maneiras que eu quero que Ele me liberte. Eu dou uma má notícia. Nessa área não tem negociação. Ou é do jeito de Deus ou não. Jesus chegou com os discípulos na última semana e sempre um lavava os pés. Sempre tinha um escravo, e ali não tinha nenhum escravo. Então eles começaram a murmurar, quem que vai lavar os pés? Aí Pedro, olha, eu tive no monte de transfiguração. João falou, eu ando muito com ele. Aí talvez sobrou, sei lá, para alguém lá. Não, deve ser você. Começaram a discutir. O que Jesus fez? Pegou uma toalha, amarrou na cintura, amarrou as suas vestes lá, pegou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés. Esse era um trabalho de escravo. Os discípulos, e principalmente Pedro, que falava sem pensar muito, chegou, não, Jesus, onde já se viu? Vai prejudicar seu cartaz, a impressão que as pessoas têm de você. O que vão falar de você? Nós estamos tentando lutar aí, que o Senhor seja... Nós somos influencers do Senhor, querendo colocar o Senhor ali em cima. As pessoas precisam conhecer que o Senhor é todo-poderoso. Onde já se viu fazer um trabalho desse? Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus falou? Pedro, você não está entendendo algumas coisas. Já há muito tempo eu venho ensinando daquilo que vai acontecer comigo. É necessário que eu seja encaminhado até a cruz e morra como um assassino. Porque esse é um caminho que eu vou abrir para todo aquele que crê, um caminho para chegar a Deus. Essa maneira, esse é o mecanismo, é a forma, é a maneira de Deus salvar o homem, não é aceito pela lógica humana. E ela vai ser absorvida para você somente pela fé, de graça. Não é absorvido pela nossa mente. Então Pedro queria impor a Jesus um caminho diferente, com boas intenções, com dó de Jesus, zelando pela imagem dele. Mas Jesus deixa claro, Pedro, mesmo que a sua mente se escandalize, mesmo que o seu coração não entenda, mesmo que seja sofrível, se não for da minha forma, se não for do meu jeito, não tem jeito. E é aqui que Deus vai começar a ensinar Gideão. Gideão, vocês querem o livramento, já me culparam que eu sou responsável, não entenderam que é por causa do pecado de vocês. Eu estou trazendo, já eliminei 22 mil homens. Gideão, você precisa entender. E você vai precisar entender muito bem que a situação vai ser mais complicada ainda se Deus tivesse que falar antes para ele. Se não for da minha maneira, não tem jeito. Se não for do meu jeito, não tem jeito. E aí que Deus vai falar para Gideão. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, sobrou 10 mil, 22 mil foi embora, e Deus chega para Gideão, tem muita gente ainda. Gideão dá uma olhada no vale, 135 mil pessoas, sobrou 10 mil, já não é nada, e ainda Deus fala para ele que não tem muita gente. E aí Deus dá uma maneira. Faça-os descer até as águas, lá na fonte que eles estavam, né? E ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você,
esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. O que Deus está falando para Gideão? Este que eu disser que vá, ele irá. Este que eu disser que não vai, não irá. Não deve ir. O que Deus está falando aqui? Quem manda? Sou eu. É a minha maneira. Se eu falei tem gente demais, tem gente demais. E se eu falar como vai reduzir esse pessoal, é a minha maneira. Não é com autoritarismo de Jesus, de Deus. Não é maldade, mas Ele quer o bem do povo. Tem muita coisa nas Escrituras, nos princípios de Jesus, que a gente fica incômodo. Não pode ser assim, não deve ser assim. Mas é a forma de Deus. Se não for daquele jeito, não tem jeito. Nós vivemos uma vida temporária. Estamos nos preparando, ou alguns já estão preparados, outros não estão, para uma vida eterna. E para se chegar lá, para se obter aquilo e curtir ela definitivamente, é segundo a maneira de Deus, não tem outra forma. Por isso Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou um dos caminhos, ele não falou, eu sou uma das verdades. É absoluto, não tem negociação. Por mais que as pessoas lutem e proponham, tentam negar, um dia vai chegar, nós chegaremos diante dele. E que triste a gente descobrir que lutamos, tentamos convencer muitas outras pessoas foram convencidas por nós que existiam outras maneiras, e de repente a gente descobre que era aquilo que ele tinha falado. Então Deus deixa bem claro aqui, olha, é a minha maneira. E se eu falar que este vai, esse vai. Se eu falar que não vai, não vai. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então Gideão parece que aqui já está obediente, obedecendo de alegria. Está sendo considerado, já está se considerando um instrumento de Deus. Está sabendo que tudo aquilo que nesse caminho que ele está curtindo com Deus aqui, quando ele faz de acordo com a palavra de Deus, já deu certo. Então Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daquele que ajoelharem para beber. Então Deus colocou algo não moral. Colocou alguma coisa assim, natural, simples, não era alguma coisa boa ou ruim, mas era uma coisa que ia mostrar a separação, aquilo que Deus queria. A foto talvez ajude a gente a entender um pouquinho. Então, dessas águas, aqueles que se debruçaram, lá, beberem água lá direto da água, então serão separados. E aqueles... Gideão não sabia. Era um povo muito semelhante um ao outro, só que tem pessoas que faziam desse jeito e tem outras pessoas que não faziam. Outros simplesmente pegavam a água com a mão e lambiam a água na própria mão. Não sei se você já fez isso. Hoje, imagina fazer uma coisa dessas, nós vemos as crianças. Mas eu já morei em sítio, já fui em vários lugares, e a água assim é muito gostosa. Hoje, se a gente tomar aquela água, a gente tem umas 2 semanas de diarreia, a gente não está mais preparado para água de poço. Que você teve poço em casa? Eu tive. Hoje não dá, não tem jeito. A gente vai no Brasil, se tomar uma aguinha da torneira, a gente já... dias e dias de diarreia, de intoxicação estomacal, tudo. Mas antes era assim. A gente tomava água em qualquer lugar, era água torneiral, Meu pai teve bar, então uma das coisas que mais acontecia era pessoas, tem um copo d'água aí? E a gente nunca negava. E aí eu falei, só tem a torneiral. Torneiral mesmo.
Não sei, há pouco tempo se inventou água mineral, mas é algo muito novo, não é? Não sei aqui no Japão se existia, mas no Brasil era algo novo, né? E eu não tenho medo de tomar água torneiral tranquilo. E se eu vou assim em algum sítio, aquela água da fonte ali, nossa, é uma delícia, é gostoso demais. Mas acho que o meu corpo já está mais, né? Já foi, conseguiu uma certa resistência. Aqui o povo, todo mundo fazia isso. Não tinha água mineral, não tinha água torneiral. Eles pegavam as águas, eles eram sábios, eles tinham uma certa inteligência. Não era um povo burro, não. Israelitas, eles eram bem orientados. Mas, né, se tivesse animal para cima, eles não iam pegar dessa água, né? Então, mas a forma com que eles faziam, né? E aqui ninguém sabia. De repente, Deus falou: olha, aquele que se ajoelhar e beber direto da água será separado, e aquele que trouxer a água à mão e lamber vai ser separado. Aí, então, sobrou os 300. Você assistiu esse filme? É um filme feito em estúdio. É um filme, né? Você sai assim, tudo vermelho, que sai sangue até da televisão, assim, né? Mas eram os espartanos lá que se rebelaram com o poder ali do rei brasileiro, né? Como que é o nome dele? Não, o Sérgio, mas ele é um ator brasileiro, Santoro, né? E é uma batalha assim, quase conseguiram a vitória, mas eles causaram um grande estrago. E aí era mais ou menos isso a ideia. Como 300 podem ganhar de um grande exército? Lá era mano a mano também. Mas aquilo que foi impossível para... Qual é o nome do ator principal? Do ator não, do personagem. É o do 300 mesmo? Como que era o nome? Esqueci. Mas tem vários videozinhos de brincadeiras, memes aí que o pessoal faz com esse filme 300. Então, vai aparecer Gideão e o seu grande exército de 300 homens contra 135.000 soldados. Versículo 6. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, trouxeram a mão, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Se você fosse Gideão, o que você falaria para Deus? Tudo bem? O senhor entendeu a situação? E aí, Gideão parece que não fala nada, ele está mudo. E Deus fala assim: diga a todos os outros que voltem para casa. Menos 9.700 voltaram para casa. Eles tinham algum erro? Os 300 são mais valentes? Alguns acham que os 300 eram os mais prevenidos, não levaram, não ficaram deitados. Aqui não tem nada de moral, nada de uma técnica, nada de qualificar se eles eram mais corajosos, não. Tem um historiador chamado Joséfo que ele fala que esse tipo de atitude era uma pessoa muito desconfiada. Na opinião dele, ele acha que esses 300 sobraram eram mais fracos ainda. Então, se isso é verdade, a gente não sabe, não tem nada explicado, a gente trabalha em cima daquilo que a Bíblia está falando. Se isso é verdade, Gideão fala... Qual a expressão que você falaria assim, que talvez Gideão teria falado nessa hora? O que você falaria? O que você expressaria numa palavra nessa hora que 9.700 estão indo embora? Isso você fica só com 300. É um grande número, mas comparado a... O que você falaria nessa hora? Hã? Impossível. Ou estou frito. Gente, não dá. Aí os 300, um olha para o outro. Esse filme 300, tem vários soldados que... Leônidas, é isso. Leônidas. Não dá.
E o cara coloca ali moral no povo ali, né? O cara era um líder. E o povo, os 300 leônidas foram por causa da coragem. Aqui nem Gideão tem essa coragem. Não dá. Os 300 homens pegaram, aí o que sobrou para eles é pegar as provisões, a comida, então vamos comer pelo menos, né? E as trombetas dos outros, então as cornetinhas dos outros. Então ficou ali os outros 900 lá, fomos, quando dá excesso de contingente, né? Você é dispensado. Pô, ser dispensado numa hora dessa, por Deus, é o comandante, é o general. Obrigado, Deus. Valeu. Tchau. E aí já estão falando, puxa, vai ter 300 viúvas daqui a pouco. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Aqui ele já está dando ordem de acordo com Deus. Já nem está discutindo mais, porque ele fala, vou brigar com ele, dá dele ficar bravo comigo, aí eu, pelo menos já sei que a morte é meio certa. Então, Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Interessante. Reteve os homens e o autor do livro já fala, e o arraial estava ali embaixo. 6,5 km. Dava para ver aquele multidão. E olha só o que vai acontecer. Naquela mesma noite, isso era madrugada, segunda parte da noite. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta, parece que ele deu uma deitada aqui, né, para descansar, né, pensando, dormir, não conseguia dormir. Levante-se e ataque o arraial. Porque o entreguei nas suas mãos. Então Deus falou, eu já entreguei aquele povão lá nas suas mãos. 135 mil já estão nas suas mãos, já entreguei. E aí Gideão talvez ficou de boca aberta, não discutiu, não falou nada. Se você ainda estiver com medo de atacar, Gideão devia falar, não, Senhor, não estou com medo, não. Se você ainda estiver com medo de atacar, claro que está apavorado. Desça ao arraial com o seu ajudante Purá. Tinha um cara que ficava sempre do lado de alguém, é o ajudante de ordens, né? Então, ele ficava do lado do comandante, do responsável, e o nome dele é Purá. Entrou para a história, né? Olha só. Ele tem que acompanhar Gideão lá até o arraial. Então, desça ao arraial com o seu ajudante Purá. E ouça o que eles dizem. Vai lá, entra lá e fica escutando o que eles estão dizendo. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda, ponta, né, do arraial com o seu ajudante Purá. Esse texto vai falar para nós, Deus vai falar, Gideão, eu sei que você está com medo. Eu quero que você ataque hoje. Você está com medo. Mas para você ter coragem, vá ver o que eu já fiz. No processo de libertação, acontece algo fantástico. Quando a gente se arrepende, a gente vai para Deus, clama perdão, clama socorro, clama libertação, Ele nos orienta a gente jogar fora aquilo que não está com Ele, Ele nos orienta a voltarmos para Ele em adoração, e Ele nos faz, ou nos leva, a entender o que Ele já fez por nós. E o que Ele fez não terá mudança. O que Ele fez garante o nosso acesso a Ele, a presença dEle na nossa vida e a capacitação, a sabedoria de como a gente deve lutar. Então, nós pensamos que Deus é um corpo é como se fosse um corpo de bombeiros, que está no seu trono, sempre descuida de vez em quando, tira um cochilo, de repente está acontecendo alguns problemas, alguém manda um e-mail, manda uma mensagem, um WhatsApp para ele, e ele tem que vir resolver, e ele não sabe muito como que fazer. Mas o que Deus nos convida é, vá ver o que eu já fiz.
vai ver a obra que eu já fiz em seu favor. E a obra principal de Deus, aqui na época de Gideão não, mas a obra principal que Deus fez em nosso favor foi aonde? Quando? Que resolveu todos os problemas. Na cruz. Ele pregou o seu filho na cruz. Então, quando a gente tiver um problema impossível de ser resolvido, e a gente quer ser libertado daquilo, a gente quer ter essa segurança, a gente quer entender por que as coisas estão acontecendo, vá ver o que ele já fez. Não precisa de upgrade. É eterno, é para sempre. Tem efeitos infinitos, porque foi o Deus, Filho, homem encarnado, que deu a sua vida para nos resgatar de tudo, de todo o mal, destruir a morte, condenar o inimigo, condenar o pecado, tudo. Então, uma das coisas que nesse processo, um pouco antes da batalha, um pouco antes de receber a libertação, Deus nos convida, vá ver o que eu já fiz. Aquilo que era impossível para eliminar o mal, a condenação do ser humano, para dar resgate, eu já fiz. Gideão não sabia. E simplesmente para dar coragem e para enfrentarmos a batalha, a coisa principal que a gente precisa ter é coragem, resiliência, perseverança, paciência, porque estamos com Deus. Deixar de ser apressado, fazer passo a passo, seguir as orientações, seguir a maneira de Deus. Para a gente ter essa convicção e ter essa força para viver dessa forma, a gente precisa ver o que Deus já fez. E aí, o convite de Deus para Gideão é: desce lá, vai na beirada, vai na frente do acampamento, do arraial lá, e veja o que eu já fiz. Agora, o que Deus tinha feito? Olha só, que coisa fantástica. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Aqui ele vem trazer o lugar que Gideão vai visitar, a Corá. Imagine com medo, mas se eu morrer agora, pelo menos já morro um pouco antecipado. Mas curioso, queria saber o que Deus já fez. Porque vai ter Corá, mas como assim? Então os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. É uma hipérbole aqui, né? Várias vezes na Bíblia acontece quando tem algum povo que é muita gente, não dá para se contar quase, então se usa essa expressão, nuvem de gafanhotos. Já viu nuvem de gafanhotos? Uma coisa assim que você fica 1, 2, 3, não dá. E é assustador. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Então eles vinham, tomavam as terras, usavam os camelos para carregar tudo aquilo que eles conseguiam e vinham para outra terra. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Gideão, ele com o ajudante aqui, quietinho, aqui escondidinho e tal. Daqui a pouco ele percebeu que um certo homem dos amalequitas estava contando um sonho que teve para o seu amigo. Prestes à guerra, à noite, ninguém dorme. E eles tinham a troca de turno. Então, de repente, entrava alguns soldados, outros saíam. Isso daqui é o que vai ser interessante no próximo capítulo. Então, um amigo estava contando um sonho a outro amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda e de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Um homem, qualquer homem, estava agoniado, estava prestes à guerra, o que pode acontecer. Esse tal de Jerubaal lutou com Baal, e Baal não faz nada com ele, Baal parece estar com medo dele, porque não acontece nada com esse cara. Amanhã, não sei, qualquer hora pode acontecer uma invasão, uma guerra. Estão com medo, aí não dorme direito, se dorme, tem um sonho, e esse sonho ele sonhou que um pão de cevada vem do monte assim, rolando e passa em cima de uma tenda
comandante lá, e essa tenda vira de cima para baixo tal, e fica esmagado no chão. O pão de cevada era o pão dos mais pobres. Era o único alimento que aquele pobrezinho conseguia fazer e ter. E o pão de cevada aqui está representando a nação de Gideão, a nação de Israel. Porque essa era a situação deles. Então, para eles, eles tinham várias figuras de linguagem. Aquele cara está tá vivendo do pão de cevada. Quer dizer, o cara está mal. No português, a gente tem a expressão, o cara está na pindaíba. Já viu a expressão? O que é pindaíba? A gente sabe que está na pindaíba, o cara, né, bota a mão no bolso, não tem nada. A pindaíba é uma palavra indígena que é vara de pescar. Se um índio está com a pindaíba, está pescando, ele chegou ao fundo do poço. Ele não tem mais nada, porque o índio não planta, ele caça por esporte e aproveita o resultado da caça, mas ele não pesca. Se ele vai pescar, ele atira aqueles arpões, mas é por esporte. Agora, se ele tiver lá que ficar lá esperando, ele não gosta disso, o índio não gosta de trabalhar. Então, se uma pessoa, um indígena, está na pindaíba, é que não tem mais nada para comer. E a ideia aqui é que se um pão de cevada está caindo, isto é, o pão de cevada representa alguém que está numa grande miséria. E não tinha um povo que mais representasse naquele momento uma grande miséria do que o povo de Israel. Só que essa pessoa que teve um sonho, ele falou que esse pão de cevada vem rolando ao monte e passa em cima, isto é, vai nos esmagar. Isto é, esse povo miserável vai nos destruir. Olha só o resultado desse sonho desse rapaz, e a coisa começou a espalhar entre eles. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo Israel. O que Deus fez aqui? Ele tem esse direito de plantar na mente das outras pessoas, dos inimigos, os seus inimigos, os inimigos do seu povo, o terror? Ele tem. Porque antes de os amalequitas e midianitas serem inimigos do povo de Deus, eles se intitulavam como inimigos de Deus. Todos os povos que lutaram contra Israel, a bronca não era com Israel. A ideia é, nós não conseguimos pegar em Deus, bater nele, então vamos destruir aquilo que esse Deus falou que ia preservar. A nação de Israel tem 5.000 e quase 5.800 anos. É a nação que mais foi perseguida. Eles são bons? Não são bons, mas foram escolhidos por Deus. Deus tem uma aliança com eles. Então, todo o mundo espiritual e o mundo e o inimigo de Deus não conseguem tocar a Deus, vão tocar aquilo que eles podem. Então, se eles destruírem Israel, eles vão estar provando que Deus não existe. Se alguém muitas vezes vem fazer mal para você, se você confia plenamente em Deus e você tem inimigos, pessoas te perseguindo, querendo a sua destruição, sempre faz aquilo que você não tem, não existe razão para as pessoas fazerem mal para vocês. Eles não estão tentando fazer mal para vocês, para você. Eles querem atacar a Deus. Paulo, antes de se converter, de crer em Cristo, ele permitiu a morte de Estevão, estava buscando em cidades cristãos e queria matar, colocar na cadeia. No meio do caminho para Damasco, uma luz brilhou, ele caiu por terra, não sei se ele estava no cavalo ou não, mas ele caiu por terra. Uma voz em hebraico falou com ele, diz o seguinte: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Quem que Paulo estava perseguindo? Os cristãos.
mesmo na ignorância, o coração pecador, ele quer destruir alguém que diz que Deus existe. Então, se essa pessoa consegue destruir, ele vai provar, então, que Deus não existe. E aí Jesus, essa palavra é bonita, Jesus, ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A ideia é, se alguém persegue a você, ou a uma pessoa que crê em Deus, é a Jesus. Agora, o que quer dizer isso? Significa, você está me ofendendo, Jesus vai ficar chorando. Não, você está brigando, é comigo. É comigo que você está brigando. Por isso, Jesus, nessa conversa com Paulo, fala assim, dura é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Umas palavras assim, estranhas, né? Em outras palavras, Paulo está falando, Jesus está falando para Paulo, não adianta você dar murro em ponta de faca. Já tentou alguém com uma faca segurando você lutar com essa pessoa, dando murro na faca? É loucura. Então Jesus falando, Paulo, você está querendo lutar contra mim? Então, nessa história de Gideão começa a aprender que esses inimigos não estavam lutando contra Jerubbaal, o Gideão, não estavam lutando com 300, ou 10 mil, ou 32 mil. Eles estavam lutando, quem que comprou a briga? Era o próprio Deus. E ele, por levar essa briga para o mundo lá em cima, ele plantou no inimigo o medo. E ele tem todo direito disso. A primeira estratégia dele é plantar no inimigo o medo, tirar a moral da tropa. E olha só, Deus destruiu a moral da tropa inimiga. Quantos inimigos? Por isso que a guerra das comunicações, desde Winston Churchill, o nazismo, Napoleão, a guerra do Japão, que o Japão se envolveu, a grande tarefa era mandar mensagens, Vietnã, mandar mensagens via rádio, hoje pela internet, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a quantidade de mensagens, fake news, acusações, para quê? Para tirar o moral. Ou do povo que dá suporte, que apoia a guerra, ou dos próprios soldados. Então, essa guerra é de longe. E o que Deus fez foi justamente isso. Tirou a moral, deixou esses soldados assustados, apavorados. E isso daqui vai ter um resultado tremendo. Só para a gente olhar um pouquinho o que a gente viu hoje. Olha só, tinha um exército de 32 mil, menos 10 mil, e aí passou a ser 300, contra 135 mil. Primeiro era um quarto. Já era a cada 4 soldados midianitas, havia um soldado israelita. Até aí, né? Quem sabe, né? Dá para guerrear. Depois era um 13. Aí complicou. E depois, no final, era um para cada 450. Nem Sansão conseguiria isso, se fosse humanamente falando. Daí, a porcentagem desses 300, ele era quase 1% do exército original, 1%. E ainda quando, com relação ao exército inimigo, era 0,21, 22%. A proporção é desumana. Há libertações, há opressões, há situações na nossa vida que elas são desumanas. A gente muitas vezes não tem o tempo, não tem talento, recursos pessoais e não tem o tesouro para tentar vencer essas batalhas. Batalhas impossíveis. E olha, se tem uma coisa que Deus ama, que Deus gosta, é quando alguém vai para Ele e fala, Deus, é uma batalha impossível para mim. O Senhor quer pegar a causa? É interessante que Jesus e o Espírito Santo,
Jesus, depois de ser elevado aos céus, está junto ao Pai, ele mandou o Espírito Santo aqui. E o que Jesus tem em comum com o Espírito Santo? Além de ser Deus, tem muita coisa em comum, os atributos, mas tem uma coisa que os dois são ao mesmo tempo. A Bíblia fala, nós temos um Consolador junto ao Pai. E Jesus prometeu mandar um Consolador, e é o Espírito Santo. Então nós temos um Consolador junto ao Pai lá que nos defende, e um Consolador aqui que está ao nosso lado, a ideia, a palavra grega é parakaleo, o Paracletos. Isto é, alguém que é chamado e fica do nosso lado para nos defender. Em outras palavras, de Consolador, a melhor palavra para ser usada é: nós temos um advogado que nos defende lá e nos defende aqui. E é interessante, quanto que você precisa para esse advogado? Você precisa pagar para esse advogado te defender? Nada. Só crer, apropriar-se pela graça, do mérito dele, não é o mérito nosso. E se tiver qualquer, ou vai ter, se tiver não, vai ter muitas acusações, e o que ele vai mostrar? As acusações serão feitas no tribunal diante do Deus Pai. E o que Jesus, o nosso advogado ao lado de Deus Pai, vai mostrar para o Deus Pai, para nos defender? As mãos. Já foi pago. O convite aqui que a gente aprende de Gideão, as libertações que são impossíveis da gente conseguir, se a gente colocar Deus do nosso lado e dar essa guerra para Ele, Ele já venceu. O que nós vemos hoje, que a preparação para a vitória exige entender que somente Deus é a fonte de libertação. Nós precisamos entender isso, porque se não entendermos, sabe o que vai acontecer? Ou vamos fugir, ou vamos fazer loucura, ou vamos entrar de cabeça no arraial e se destruir, ou vamos ficar se debatendo, ou vamos ficar brigando com Deus. Agora, quando a gente entende que somente Deus é a fonte de libertação, nós entregamos, é aquilo que Pedro fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tira aquilo que é esse peso. Agora, Ele vai usar você, Ele vai te orientar, Ele vai mostrar para você qual é a maneira para você usufruir da vitória. Mas isso é depois de um tempo de você limpar o seu quintal e começar a obedecer, começar a seguir. Você vê que no começo Gideão está dando bronca em Deus, não está querendo, mas depois, quando ele começou a seguir a orientação de Deus, quando Deus fala, Gideão, vai lá para Arraial. Sim, senhor. Vai lá. E volta. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O pessoal está com medo. A gente está com medo, mas eles estão mais. E aí, quando vai vir a ordem para a batalha, Gideão não pestaneja. Não tem dúvidas. Então, há um processo que Deus faz na nossa vida para chegarmos a esse ponto. Talvez só você saiba. Pare, pense um pouquinho. Peça ao Espírito Santo para te ajude a ver como que Deus está fazendo, o que Ele está fazendo no arraial, o que Ele está fazendo com pessoas, talvez até tirando pessoas para tentar te ajudar. Talvez você fale, não, eu tenho muitos amigos. Deus falou, não quero isso, sai, show. O pessoal está falando. Só para terminarmos. Deus levanta a moral do seu povo, né? Enquanto Deus destrói a moral do povo do inimigo, Deus levanta a nossa moral. Desce lá, se você está com medo, desce lá, você vai ficar encorajado. Mas Deus levanta a moral do seu povo falando dele mesmo e não enchendo a nossa bola. Ah, você é igual o ouro de Ofir, né? Mais raro que ouro. E esse texto é um dos seus mais mal interpretados. Deus não enche a nossa bola. Ele vai falar dele mesmo, o que ele é e o que ele já fez. Ele convida nós, vai ver o que eu já fiz.
Segundo, ele luta conosco e por nós. Ele é imbatível. Não tem jeito. Deus mostra o seu poder justamente em situações impossíveis para provar o seu tamanho e poder, principalmente para nos ensinar a não nos orgulharmos. Gideão está aprendendo aqui que é do jeito dele e o propósito de tudo é que Deus seja glorificado. Por quê? Porque isso foi a razão do povo cair na armadilha de servir a outros deuses. Eles foram glorificar outros deuses. Então eles precisam retornar, aprender que somente Deus merece toda a glória. E Ele não divide a glória com ninguém, nem conosco, com mais ninguém. Amém? Só você conhece.